Amém. Glória a Deus. Gostaria da gente meditar hoje em 2 Timóteo, capítulo 2, começando do verso 4 ao 6. Alguém estiver com a Bíblia aí, ou quiser anotar, 2 Timóteo 2, de 4 a 6. Amém? Então fala assim: Amém. Amém. nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então, vamos parar um pouquinho aí. Eu quis trazer esse texto aqui, porque hoje existe uma batalha muito grande com relação à nossa atenção. A nossa atenção tem sido disputada de todos os lados. Porque hoje eu gostaria que a gente pensasse aonde está o nosso foco. Aonde está o nosso foco? Aqui vocês viram que Paulo trouxe para Timóteo 3 exemplos. Primeiro, de um soldado. Então, o soldado, ele sabe por que ele está ali, por que ele foi chamado para estar ali, e ele não se envolve com outros negócios, né, como está falando aqui. Por quê? Ele tem um objetivo, ele tem um foco. O foco dele é satisfazer quem o chamou, quem o regimentou. Então, a gente sabe, né, que eles exigem, né, uma rotina de um soldado, né, que é extremamente, às vezes, desgastante, e eles têm que manter o foco ali, o tempo todo, dentro daquele quartel, ou diante de uma ordem, diante de uma batalha, porque eles não podem desviar o foco deles. Porque justamente assim, às vezes já estão na batalha, ou às vezes estão se preparando caso aconteça uma batalha. Depois vem o atleta. Então, o atleta, aqui, ó, ele não é coroado se não lutar segundo as normas. Então, o atleta também ele tem um foco. Por quê? Para ele ganhar, para ele conquistar, para ele chegar até o prêmio, ele tem toda uma preparação antes. Então, ele tem que focar no seu treino diário, ele tem que focar na sua alimentação, e ele não pode se distrair, porque ele tem um objetivo lá na frente, que é vencer, que é conquistar, que é ganhar o prêmio. Depois vem o lavrador, que trabalha, né, deve ser o primeiro a participar dos frutos, ou seja, o lavrador também tem uma tarefa que vai exigir dele a paciência e o foco, porque ele lança a semente, aliás, ele prepara a terra primeiro, depois ele lança a semente, depois ele cuida dessa semente, depois vem os frutos. Então, existe um tempo e existe um foco, porque ele tem que estar ali o tempo todo, de certa forma, olhando, né, para a sua plantação, cuidando para que não surja ali as ervas daninhas, para que não venha nenhum pássaro, né, alguma ave, né, para destruir aquilo ali. Então, o que a gente pode perceber desses 3 exemplos aqui que Paulo está falando para Timóteo? Que ele tem que estar focado, né, focado em Deus. E algo que tem vindo muitas vezes sobre nós é a distração. E eu peguei um pedacinho do pastor Douglas Gonçalves falando sobre o que era distração, me chamou muito a atenção para isso. Porque é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Tudo que Satanás quer, o diabo quer, é tirar o nosso foco de Jesus, daquilo que Jesus colocou no nosso coração,
da nossa atenção para Jesus. Então, o diabo, ele não está preocupado se você não vai fixar os olhos nele, desde que você não fixe em Jesus. Então, a questão é, aonde está o nosso foco? E aí, voltando na palavra distração, ele trouxe um exemplo, achei muito interessante, que fala, a distração vem do latim chamado distrate. E distrate, lá no século, né, lá no século lá dos romanos, né, 20, não sei, falou o século, agora me esqueci. Eles tinham, quando surgiam, eles pegavam, eles capturavam o inimigo, eles prendiam os pés, as mãos de um lado, num cavalo, e os pés e as mãos do outro lado, de outro cavalo. E quando dava o sinal, cada um dos cavalos, né, saía por um lado e a pessoa era despedaçada. Ou seja, pegar uma pessoa, amarrava em cada um dos membros e fazia como se os cavalos puxassem, né, de um lado. Então, a distração nada mais é do que você ficar dividido de um lado e para o outro. Então, imagina, né, quando a pessoa ficava lá vivendo isso, ela era completamente despedaçada. Então, hoje a gente está vivendo tempos onde nós estamos sendo puxados de um lado para o outro e podemos surgir essa questão de sermos despedaçados, ou seja, nós acabamos cedendo às distrações e saímos do foco. Como o salmista fala lá assim, uma coisa buscarei, que eu esteja na casa do Senhor, uma coisa, tinha o foco de querer estar na casa do Senhor. Então, muitas vezes nós nos distraímos com muitas coisas, né? Esquecemos do propósito, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Quando nós estamos focados aqui na nossa oração de manhã, a gente está deixando muita coisa para trás, nós estamos focados aqui. Mas e durante o nosso dia a dia, né? Como é que está o nosso foco? Por quê? As distrações vão continuar. Então, fixar os olhos em Jesus, porque muitas vezes nós podemos também fazer muitas coisas na igreja, né? Podemos fazer muitas coisas, estarmos até mesmo num culto, mas aonde está a nossa atenção? Aonde está o nosso foco? E lembrando disso, um texto que nós já até falamos aqui, não precisa de abrir não, mas eu vou falar de novo, é o texto de Maria e Marta. Né? Quando Jesus chega na casa lá da Maria e da Marta, a Maria corre e foca em Jesus, mas a Marta fica correndo de um lado para o outro. E a Marta não estava errada no sentido de que ela queria também agradar Jesus, ela queria fazer uma comida, ela queria colocar as coisas em ordem, mas só que a Marta não percebeu que o momento não era aquele momento, o momento era de estar aos pés de Jesus, como a Maria fez. Então, havia uma intensidade no coração da Maria, uma intensidade de querer Jesus, de se apegar a Jesus e deixar tudo de lado. O foco dela ali era Jesus. Então, quantas coisas vêm na nossa vida para tirar nossa atenção, para trazer uma ansiedade, para roubar mesmo o nosso foco, como nós estamos falando aqui. E essa mesma Maria, como vocês sabem, foi essa mesma que derramou aquele perfume de alabastro, né? Estava sobre a cabeça de Jesus. Num local ali de muito caro, aquela cerâmica de alabastro, ela colocou sobre a cabeça de Jesus. Então, olha só a intensidade do coração de Maria, o foco dela. E é interessante também nessa passagem, quando ela faz isso, ela logo foi criticada e ela recebeu uma palavra falando. Eles falaram, né? Ah, que desperdício! Por que não pega esse dinheiro, né, e vende, dá para os pobres? Teria mais lucro de dar para os pobres. Muitos não entenderam isso que Maria fez, mas Jesus entendeu. Jesus sabia aquilo que Maria está fazendo e conhecia o coração da Maria. E quando fala lá sobre dar para os pobres, ou seja, existia uma preocupação de cuidar dos pobres. Mas Jesus falou, aos pobres você sempre vai ter.
Então, quando a gente pensa nisso, a gente pode focar o seguinte, de que as necessidades sempre vão surgir. Então, na nossa vida, sempre vai ter necessidades também. Sempre a gente vai ter situações, vamos estar vivenciando os problemas também, mas nós sentirmos e pararmos tudo. Qual que é o momento agora? Aonde o meu foco tem que estar? Aonde que eu tenho que estar alinhada agora, nesse momento? Então, essas necessidades que nós temos do dia a dia sempre vai existir. Às vezes a gente vence uma aqui, amanhã vai ter outra. E tem situações que, às vezes, não vai nada adiantar a nossa preocupação, a nossa ansiedade, porque não vai mudar aquela situação trazendo dessa forma, né? A ansiedade, a preocupação. E você sabe que na própria história de Jesus, várias vezes na Bíblia, Jesus, existe uma urgência, né? As pessoas atrás dele, as pessoas querendo ser curadas, e ele ia, né, em vários locais, mas mesmo diante daquela urgência, Jesus parava e ia sozinho orar. Né? Ia para o jardim ali das oliveiras, ia para algum local orar, mesmo diante das necessidades, mesmo diante dos problemas. Então, e aí o pastor Douglas virou para a pessoa, para esse momento, falando assim, onde está fixando os seus olhos? Onde está o seu foco? Então, ele falou uma palavra também que eu achei interessante. Não responda essa palavra para mim, só responda com a sua agenda. Se eu chegar perto de alguém e perguntar onde está o seu foco, não me responda, só me mostra a sua agenda. Aí eu achei interessante, porque é exatamente isso, porque a gente coloca muitas coisas no nosso dia e temos nossos afazeres diários mesmo, todos nós temos. Mas aonde que nós estamos focando? Aonde que nós estamos alinhando? Os nossos pensamentos, a nossa vida, né, o nosso dia a dia. Então, nós temos também aí Romanos 12, 2. Todos conhecem, né, o texto de Romanos. Mas se você quiser ler novamente, Romanos 12, 2, que fala, né, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aqui já é colocado de uma forma clara na palavra de Deus para a gente não conformar com esse século e transformar nossa mente, que nós já falamos aqui também sobre isso, né? Então, às vezes, a nossa mente está tão cheia, tão preocupada, os nossos pensamentos, né, estão tanto para um lado para o outro, e dentro disso, além da mente preocupada, tem tantas distrações que nós não focamos naquilo que é real, naquilo que é necessário e naquilo exatamente que o Senhor tem para nós. Abra também, só para fechar esse momento aqui, depois quem quiser falar, Coríntios, primeiro Coríntios, aliás, 1 Coríntios 9, 24, 9, 24, 25. Acharei 1 Coríntios 9, 24, 25. Fala, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro, também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venham mesmo a ser desqualificados. Então, mais uma vez, Paulo dá o exemplo aqui de um atleta, né? Que ele em tudo se domina, ou seja, o atleta tem um foco.
Ele tem um foco onde quer chegar, porque ele quer ganhar uma coroa, ele quer ganhar um prêmio. Mas nós temos um prêmio que como fala aqui, ó, incorruptível, algo muito maior, está voltado para a eternidade. É aonde nós queremos chegar. E aqui ele fala que ele corre, mas não sem uma meta, sem um propósito, sem um foco. Assim luto, não como um desferindo golpes no ar. Então, ele não vai dando tiro para todo lado. Né? Ele tem uma meta, ele tem um propósito. Depois fala, não esmurro meu corpo, né? Mas esmurro, aliás, meu corpo. E o reduz à escravidão, ou seja, a minha vontade. Eu vou cada vez mais acabando mesmo, reduzindo a minha própria vontade para fazer aquilo que o Pai quer, para agradar o Pai. Para quê? Para que eu mesmo não seja desqualificado. Então, muitas vezes podemos correr de um lado para o outro, correr, fazer, porque existe uma urgência, existem as necessidades, mas eu não quero, se depois chegar a ser desqualificado. Chegar o momento que Deus falou assim, nossa, você correu para lá e para cá, mas quanto tempo você passou diante de mim, né? Diante da minha face? Quanto tempo você passou buscando? Quanto tempo você fez, correu, e aí? No final, a gente está cansada, a gente está desgastada, a nossa mente, né, desgastada, e aí? O que realmente a gente produziu naquele dia? Se nós não paramos para ouvir a Deus, se não focamos, né, naquilo que Jesus está colocando no nosso coração. Então, é um tempo da gente retomar a nossa atenção e focar naquilo que é eterno, focar naquilo que o Senhor já tem preparado para nós, para que nada nos distraia desse propósito, nada. Às vezes você coloca um propósito diante de Deus, hoje eu vou orar, a gente sabe que é uma luta, nem todo mundo está aqui, nosso grupo é grande, né? Eu sei que cada um tem as suas necessidades, mas quantas vezes surgem situações para nos tirar desse foco também aqui de oração. Então, que a gente possa lembrar do atleta aqui, como foi falado, né, do soldado, sabendo quem nos chamou, quem nos capacitou e focar naquilo que realmente é necessário e realmente está no coração de Deus. Amém? Amém. Amém. E é interessante que ontem eu estava conversando com uma moça que estava arrumando o cabelo lá na igreja, e não sei por que surgiu esse assunto. Ela é uma atleta, hoje em dia não tanto quanto era, mas ela era competidora, acho que nessa área de CrossFit, e aí ela falando assim, às vezes, isso ela ainda não tinha conhecido o Senhor Jesus. Às vezes eu chegava no dia seguinte para fazer um treino, e o meu professor falava, meu treinador falava, o que foi? Ela falou, tá tudo bem, tudo tranquilo, seus exercícios são diferentes. Não, tá a mesma coisa, estou fazendo do mesmo jeito. O que você comeu ontem? Comi, sei que é normal e tal, mas, e o que mais? Aí ela falou, tomei um copo de cerveja. Então, ela falando, um copo de cerveja, um copo, do nada, assim, que já alterava os meus exercícios, já alterava a forma como eu conseguia pegar né, as barras e etc. E aí ele falou para ela, olha, ou você bebe ou você é atleta. As duas coisas não estão juntas. Você precisa ver o seu foco, o seu objetivo. E aí ela falou assim, eu tenho uma foto de uma amiga minha, um vídeo de uma amiga minha, que eu fui no casamento dela, e essa amiga filmando e falou, gente, olha aqui meu casamento, olha aqui o buffet, olha aqui as comidas. E aí vira a câmera para ela e fala, olha a marmita da fulana, que ela levou para o casamento, aquilo que ela comia e aquilo que ela bebia, porque ela não podia se alimentar ali e tirar um dia do seu foco.
e ela se tornou modelo da academia e se tornou competidora por causa disso. Então, nós estávamos falando justamente sobre isso ontem, como que ela precisava escolher entre duas realidades, né? Entre duas situações ali. E eu creio que é esse tempo, né, de que nós vamos realmente ser cobradas nessa escolha, né, do que nós queremos fazer, do que nós queremos, não é fazer, né, do que aquilo que Deus está nos chamando para esse tempo. E eu estava pensando nisso também esses dias, eu não sei qual foi o momento que eu falei, pensando no grupo mesmo, pensando nos treinamentos que eu dou, pensando nesse contato com as mulheres, e cada vez mais não posso, não consigo, não dá, não tenho tempo, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou... E aí eu falo, meu Deus, será que é isso? E aí Virginia bem falou, mostre-me a sua agenda, e essa agenda vai falar qual é o nosso foco. E o que nós estamos perseguindo, né? O que nós estamos perseguindo. Isso é muito interessante. Eu queria ler um trechinho de Mateus 16. Naquele texto bem conhecido, que Jesus pergunta para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro responde, né, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É o 15, 16, 17. E aí Jesus fala, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. 18. E eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Essa palavra igreja e a eclesia no grego, e era uma palavra, não se referia, era uma palavra que não se referia à instituição religiosa, era uma palavra já muito usada no sistema grego, que falava, eu estou com o livro Eclesia aqui, ele diz que essa palavra a qual Jesus se referiu, dizia assim, ela já havia sendo usada há séculos em ambos os impérios, grego e romano, para se referir a uma instituição secular que operava no mundo dos negócios com capacidade para governar. Eclesia, igreja, era um termo que operava de uma instituição que operava no mundo dos negócios com capacidade para governar. Esse primeiro texto que Virginia leu de Timóteo fala, né, que todo o guerreiro, a pessoa que está em batalha, ela só tem um foco. E esse termo eclesia fala, então, de um sistema de governo, de uma instituição na área dos negócios, mas que tinha autoridade, que tinha possibilidade. A igreja do Senhor não foi tratada por Jesus como um hospital, como um lugar de doentes. Eles podem vir, logicamente, como aqueles da caverna de Adulão, mas não é, a igreja não é um hospital, a igreja não é um clube, a igreja não é uma associação de entretenimento, nem muito menos uma associação religiosa. Jesus não se referiu aos templos, nem àqueles templos lá dos judeus, que eram as sinagogas, mas ele se referiu a essa instituição, lidando com os negócios e com a capacidade de governar. Se nós temos esse entendimento, nós também percebemos que não é tempo de distração, como o Virginia vem falando aí, que não é tempo de nós perdermos o foco.
porque o inimigo não perde o foco, não perde o alvo, e é isso. Onde você quer chegar, de acordo com aquilo que Deus colocou no seu coração. Eu uso uma ferramenta para atender as mulheres, para poder perceber sobre isso. Aonde o Senhor quer te fazer chegar e quer te levar. E para isso, eliminar as distrações. O que você e eu estamos perseguindo? Recursos financeiros, melhor condições financeiras, mais dinheiro? O que nós estamos perseguindo? Ajudar as pessoas, socorrer as pessoas, um cargo na igreja, uma promoção. O que nós estamos perseguindo nesse tempo, onde nosso foco se mantém? Às vezes nós vamos precisar abrir mão, abandonar determinadas coisas para focar em Jesus e descansar nele a respeito de todo o cuidado que ele pode nos dar. Nada justifica gastar todo o nosso esforço, todo o nosso tempo, se não estiver alinhado ao plano e propósito do Senhor. É como alguém que o Senhor pede: arruma a sala de visitas para mim, deixa a sala de visitas arrumada, deixa organizada, limpe os móveis, limpe o chão, tire poeira, limpe as vidraças da sala, e a pessoa vai arrumar a cozinha. Peraí, eu preciso arrumar a cozinha, porque ela está muito bagunçada, ela está cheia de óleo, de gordura, e de não sei o que. Eu vou organizar o guarda-roupas, porque a organização é uma bênção, mas Jesus está chamando para ela arrumar a sala. Então, é tempo de nós nos focarmos a esse chamado do Senhor, de tirar toda a distração. É uma palavra que Deus vem me falando já há um tempo também, e às vezes eu dou uma retrocedida, às vezes eu volto, e novamente o Senhor está falando nessa manhã para cortar essas distrações, porque é tempo de mergulhar nele, é tempo de... o JB tem uma frase, deixa eu ver se eu consigo achá-la aqui, ele fala... Ontem eu anotei essa frase aqui, mas eu não sei exatamente a frase, que eu não achei aqui, mas diz o seguinte: a intensidade com que você busca Deus é a intensidade que você vai obter resposta dele. A mesma intensidade com que nós vamos buscá-lo, a mesma intensidade. Às vezes a gente acha umas pessoas mais ungidas, às vezes umas pessoas mais capacitadas, na verdade é a identidade de cada um, né? Mas só Deus sabe o tempo que essa pessoa tem se dedicado, buscado e mergulhado nele, né? Invoca-me e te responderei, anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, às vezes, nós estamos falando para muita gente sobre os nossos problemas, às vezes nós estamos contando muito para as pessoas aquilo que está nos afligindo. Às vezes a gente está muito envolvida em buscar ajuda aqui, buscar socorro ali, entrar em contato com um e o outro. Mas o tempo que nós precisamos gastar é aos pés do Senhor. É mergulhar no que Ele tem para nós, é perseguir uma resposta diante daquilo que o Senhor está nos chamando, né? Nessa revelação, porque às vezes ele traz, o JB falou nesse vídeo mesmo que eu estou dizendo aqui, ele falou assim com o Senhor: Senhor, eu preciso de uma palavra tua, preciso de uma palavra tua, preciso hoje de uma palavra tua, e se o Senhor não mandar hoje, não precisa mandar mais, não. Ele falou assim: olha isso, que ousadia falar assim com Deus, se não for hoje, não precisa mandar mais, não preciso hoje de uma palavra. E ele falou que Deus deu a ele, acho que um sonho naquele dia, naquela noite. Mas ele não teve compreensão exata e tal. Na outra semana, estava num evento e tal, e tudo aquilo que ele tinha sonhado veio através de uma palavra. E aí ele entendeu tudo aquilo que ele tinha sonhado. Aí Deus falou com ele, falou que Deus respondeu para ele no mesmo tom que ele havia falado. Deus respondeu para ele: eu dou a palavra para você porque você pediu a palavra, mas a revelação eu dou quando eu quero. Então, para perseguirmos a revelação daquilo que nós temos buscado da parte do Senhor, gasta, demanda de oração, de busca, de intercessão, de afligirmos nosso coração em relação a toda rebeldia, rebelião, desobediência, toda resistência, toda falta de procurar as pessoas certas na ocasião certa, né? Então,
Que em nome de Jesus nós possamos passar esse tempo e nos dedicarmos àquilo para o que Ele tem chamado. Você é uma intercessora? Quanto tempo de intercessão você tem gasto? Você é uma ministra do Senhor? Quanto tempo dedicado à palavra? E outra coisa, para finalizar aqui, para nós orarmos, nós temos vários tipos de oração na palavra, né? Em Efésios 6 fala, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes seja conhecido diante de Deus as vossas orações pela súplica. Aí temos oração de súplica. Com ações de graça, temos oração de ação de graças. Temos oração, né, diversas ali, não é o tema aqui hoje. Mas, como igreja do Senhor, o Senhor não está nos chamando para chorar o tempo todo. Guardem isso no seu coração. Há tempo para todo propósito. Há oração de súplica, que eu ajoelho aos pés do Senhor e suplico, e coloco o meu clamor, e eu choro na presença do Senhor, e eu me emociono. Domingo passado eu fui visitada pela presença do Senhor na igreja, eu só chorava, só chorava. E ali eu falei, ô Senhor, obrigada, o Senhor destampou as minhas emoções, porque já tinha um bom tempo que eu não chorava, e ali foi muito bom. Mas o Senhor não está chamando a gente para o choro o tempo todo. Você ajoelha, você chora, você clama, mas você se coloca de pé como eclesia do Senhor para governar sobre a situação. Há um tempo de clamor, há um tempo de súplica, há um tempo de choro, mas há um tempo de exercer o seu papel como eclesia do Senhor, governando as situações, pondo aqueles limites que o Senhor mesmo tem nos trazido, e para colocar em fuga o inimigo. Já falei, se você tem dificuldade de entender isso, assiste de novo Quarto de Guerra, porque ela fala sobre isso, ela vai falar, ainda timidamente, né? Aquele filme vai falar um pouco ainda timidamente, mas dá para você perceber isso. Se a sua oração é só de choro, é só de pranto, é só de lamento, você não está exercendo o seu papel como eclesia. Eu preciso ouvir a voz de Deus a respeito de situações e dizer, chega, basta. Eu não aceito mais como igreja do Senhor. A Sônia passou por isso e ela tomou uma posição e o Senhor interferiu com o livramento na casa dela, e outras aí já deram testemunho nesse sentido. Há um tempo para a súplica, para o choro, para o lamento. Mas, ao fazer isso, se levante. E, Pai, diante dessa oração, eu tomo agora autoridade sobre essa circunstância. Diante da confissão, nós já fizemos aqui confissão sobre iniquidade de pecado e transgressão. Já diante dessa confissão, aí muitas vezes os pastores param, os intercessores param, muitas vezes param aí, e levantam, enxugam as lágrimas e vão fazer seus afazeres do dia. Não saia da presença do Senhor sem receber uma palavra para você tomar autoridade sobre aquela circunstância, sobre aquela oração. E às vezes é confrontando. O confronto também fala de não distrair. Às vezes não confrontar distrai a gente das coisas que estão verdadeiramente acontecendo. Nessa manhã nós possamos exercer esse papel, suplicando, intercedendo, principalmente pelas crianças que têm sido colocadas lá no grupo, mas que também nós possamos tomar autoridade e dizer basta, basta de tudo aquilo que o Senhor já disse desde os céus, um basta, né? Em nome de Jesus. Amém. 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 Porque, só fechando aqui, além de, como nós falamos, a questão do foco, tudo que Satanás também quer nos manter ocupadas, extremamente ocupadas, né? Roubar o nosso foco e colocar-nos ocupadas. Aí eu lembrei do texto aqui de Moisés diante de Faraó, quando Moisés fala, deixa o povo de Deus ir para adorá-lo. E o Faraó fala assim, para quê? Para que parar o povo de trabalhar? Não, vocês estão muito ociosos. Vocês estão muito ociosos, vão trabalhar mais agora, vocês vão lá catar a palha para poder fazer o tijolo, ou seja, o Faraó mandou que eles trabalhassem mais ainda.
Porque Faraó falou assim: não, vocês vão distrair, não, vocês estão aqui para trabalhar. E colocou o peso sobre Moisés, que Moisés e Arão estavam distraindo o povo para que fosse adorar o Senhor. Então, qual foi a estratégia de Satanás? Coloca eles mais ocupados, para eles não ficar com a mente ociosa. Verdade. Então, é isso que Satanás faz, nos coloca mais ocupado, mais ocupado. Aí você não vai ter o foco em Jesus. Verdade. Você vai ter o foco nas tarefas. E aí precisa dizer não. Às vezes a gente precisa dizer não, mesmo que seja trabalho na igreja. Às vezes a gente precisa dizer não. Não vou ter tempo de fazer isso, não vou conseguir. É verdade. Estou lendo Êxodo agora. É. Vamos orar sobre isso, orar lá sobre a nós alinharmos, né, o nosso foco, o nosso coração para aquilo que o Senhor quer, para aquilo que é real, para aquilo que é precioso. E também orar pelas vítimas, né, gente, da enchente, por esse tempo, porque nós temos autoridade, né, como a pastora Valnice fala, né, você profetizar sobre o caos, né, porque estão falando que vai vir como é que fala? Tufão na região sudeste. Eu já comecei a orar, Senhor, seja paralisado, em Amém. nome de Jesus, porque Jesus não fez isso, ele orou, o vento parou na tempestade ali, né? Elias orou. Então vamos orar. E outra coisa também que eu percebi é o seguinte: vocês viram que passaram essa fase aí do carnaval, onde tantas palavras foram declaradas, tantas aberrações, perversidade. Então as trevas estavam aí. Aí depois disso vem o quê? Agora vem as mortes. Tantas pessoas morrendo. Não é algo, gente, normal, não. A gente tem que abrir os nossos olhos espirituais. Não é algo normal. Então, vamos clamar por isso, por esses locais que estão sendo afetados e por essa onda, né, que eles estão falando que vão vir aí. Sim, e nem pegar isso, falar, agora Deus está visitando a terra, pesando a mão sobre a terra, Deus está agora, depois do carnaval. Quem demanda sacrifício de sangue, de vidas, é o inferno. Então, nós não perdemos o foco nesse sentido, sossegarmos, agora o Senhor está fazendo justiça e trazendo. Não, nós nos alegramos com perdas, nós não nos alegramos com morte, não ficamos satisfeitos com crianças sendo soterradas, não. Essa obra de Moloque, essa obra de Leviatã, que atua nos tufões, atua nos mares, atua nas águas, nos rios, nós precisamos discernir isso. Eu não sabia desse tufão, mas nós vamos resistir, em nome de Jesus. E não somente isso, se alguém der uma palavra sobre a sua vida, eu sonhei que teve um problema na sua casa, sonhei que teve um acidente com o carro do seu marido, sonhei que não sei o quê, já repreende a palavra na hora, não chega na minha casa, não é Deus avisando muitas vezes, e se for, não precisa acontecer, não, gente, não precisa acontecer, não. Nós podemos oferecer resistência antes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Pode abrir o microfone, fica à vontade. Se alguém quiser trazer mais algum entendimento. Então vamos orar, né, André? Amém, André? Escutou aí, não? Falei assim, então vamos orar, então, né? Já que Não, vamos orar. Eu vou fechar minha câmera 2 segundinhos aqui, mas eu estou tá. aqui firme na oração. Amém. Senhor, obrigada, Deus, pela tua palavra, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor é fiel. O Senhor é um Deus que vem, a Deus, a cada dia alimentando o nosso coração, alimentando o nosso espírito. Pai, nessa hora, Senhor, nós queremos examinar o nosso coração, a nossa vida diária, ó Deus, e te pedir perdão, Senhor, aonde nós temos falhado contigo, Senhor, aonde nós temos deixado o nosso foco, Senhor, ser voltado para outras coisas, para as lutas, para as preocupações diárias, ó Deus, e não temos focado no Senhor e focado na tua palavra, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos perdão nessa hora.
e nós queremos nos alinhar novamente, Senhor, ao teu propósito, Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, passa o teu sangue sobre nós, sobre a nossa mente agora. Pai, nós não aceitamos ter uma mente preocupada, ter um coração, ó Deus, ansioso. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, vem alinhando agora, Pai. Ó Deus, alinha os nossos pensamentos até o teu pensamento, porque nós cremos, ó Deus, que o Senhor é aquele que tem o controle de todas as coisas. Nós não temos o controle, Senhor. Na verdade, nós só temos o dia de hoje para viver, Pai. Por isso, aquieta a nossa alma, aquieta o nosso espírito, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Tira de nós agora tudo aquilo que está roubando o nosso foco, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, fixar os nossos olhos em Ti. Ó, como o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor, ó Deus, é que nos socorre, o Senhor é que nos cura, o Senhor é que nos levanta, o Senhor é aquele que nos põe de pé, Senhor. Aleluias. Ó Deus, que todas as coisas sejam alinhadas agora ao teu propósito, Senhor. A nossa vida, a nossa casa, os nossos filhos, ó Deus, tudo aquilo, Senhor, aonde nós estamos trabalhando, que tudo seja agora focado no Senhor, em nome de Jesus. Deus, nós te louvamos, ó Deus, por aquilo que o Senhor já fez, tem feito na vida dessa criança, da Sofia. Obrigada, Senhor. Ó Deus, por essa vitória que o Senhor já começou ali ontem, Senhor. E clamamos para que em breve ela possa estar, ó Deus, em casa ali com seus pais, Senhor. Deus vai agindo, Senhor, vai ali tocando, Senhor, liberando os pulmões e cada órgão, Senhor, dessa criança, Pai. Em nome de Jesus. Deus, e nesse tempo que nós estamos vivendo agora, nós clamamos ao Senhor para que haja paz do Senhor. Deus, nós repreendemos toda tempestade, toda ameaça, Senhor, desse tufão, Senhor, nas regiões sudeste, Senhor, nós colocamos agora diante do Senhor. Deus, vai de encontro ali o Espírito Santo, vai de encontro ao Rio de Janeiro, vai de encontro, Senhor, a cada cidade de Minas que tem sido afetada. Deus, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor é aquele que supre todas as coisas também, que só possa suprir aquilo que está precisando ser nessas cidades, aqueles que perderam entes queridos. Traz o teu consolo, Senhor, ali, Deus. Alinha, Senhor, para que seja um tempo também de temor, um tempo de busca, um tempo de quebrantamento, um tempo, Senhor, de alinhar a Deus a vida, Senhor, diante do Senhor, Pai. Por isso, nós demos uma ordem agora na autoridade do nome de Jesus, que venha cessar, ó Deus, esse excesso dessas chuvas nesses lugares, Pai. Em nome de Jesus, venha alinhar, ó Deus, ó Pai, em nome de Jesus, toda a atmosfera, se nós colocamos diante do Senhor, Pai. Ó Deus, que venha a atmosfera do teu reino. Nós repreendemos todo o caos, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Nós declaramos a vitória, porque o Senhor é o nosso general, o Senhor é aquele que luta as nossas guerras, ó Deus, e o Senhor é aquele que peleja por nós, Pai. Peleja por nós. Nós podemos, ó Deus, descansar em Ti, Senhor. Como diz, ó Deus, aquela música, muitas vezes cantando, que é meu, somente meu, todo o trabalho. E o nosso trabalho é descansar em Ti. Por isso, colocamos todo o peso, todo o fardo. Em nome de Jesus, entregamos a Ti, Senhor, todo o cansaço dessa semana. Ó Deus, desses dias, todo o peso, nós colocamos para o Senhor, entregamos para o Senhor, ó Deus. E confiamos em Ti, porque cremos que o Senhor tem o melhor, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, que nós acabamos de ler, Senhor. Então, que a nossa mente seja transformada pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. Aleluias. Em Amém. nome de Jesus.
Amém. Pai, nós te louvamos nessa manhã pela tua palavra, por mais uma vez o Senhor chamar a nossa atenção para o foco que é fazer a tua vontade, que é amar quem o Senhor ama, que é realizar aquilo para o que o Senhor tem nos chamado. E eu te agradeço, ó Deus, por nos fazer lembrar dessa responsabilidade de sermos agentes do reino, de estarmos estabelecendo a tua vontade na terra, e em nome de Jesus, que os nossos olhos sejam abertos para aquilo que importa, para aquilo que de fato é o que o Senhor está nos chamando a atenção para esse tempo, enquanto o inferno avança, enquanto o maligno tenta lançar as suas armadilhas, as suas distrações, as suas confusões. Nós queremos buscar discernimento da parte do Senhor, buscar luz da parte do Senhor para os nossos dias, para a nossa casa, em nome de Jesus. Ó Deus, que os nossos olhos olhem direito, como diz a tua palavra, que os nossos olhos possam perceber aquilo que o Senhor está nos mostrando e chamando a nossa atenção para que nós, como corpo de Cristo, como eclesia, como agentes de autoridade, possamos tomar, ó Deus, lugar naqueles espaços que o inimigo tem tomado, naqueles territórios que o inimigo tem avançado, em nome de Jesus. Cada bairro representado, cada cidade, cada estado representado aqui, receba a intervenção, o poder do Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos pela tua visitação na vida das crianças, pelas quais nós clamamos esta semana, te agradecemos pelo restabelecimento da Sofia, declaramos em nome de Jesus os seus brônquios limpos, os seus pulmões limpos, as suas vias respiratórias restauradas completamente, em nome de Jesus. Abençoamos o Gabriel, a Ayla, Murilo, ó Deus, a bebezinha que nasceu, netinha da Cátia, abençoamos em nome de Jesus, colocamos as crianças debaixo das tuas asas, ó Deus, declaramos a nossa oração sobre as crianças, que elas cresçam saudáveis, ó Deus, conhecendo do Senhor e da tua palavra, em nome de Jesus, que as crianças sejam livres de todo mal nas escolas, de todo mal nos lugares onde elas estão, nas famílias. Nós te agradecemos porque redes de pedofilia têm sido desfeitas, que continue esse processo de serem desfeitas. Nós te agradecemos por aquele resultado, ó Deus amado, em relação ao abuso da criança de 12 anos. Nós te louvamos porque intervenções têm sido feitas e que haja muito mais, em nome de Jesus, redes de prostituição infantil, redes de tráfico de crianças, em nome de Jesus, sejam desfeitas, sejam desfeitas, sejam desfeitas, e que venha luz sobre sobre as ações da polícia, as ações do governo, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por o Senhor nos dar essa autoridade, esse posicionamento nesse tempo, e nós nos posicionamos mesmo em relação a Juiz de Fora, ao Bar, todas as cidades ao redor. Nós dizemos salvação do Senhor, libertação, redenção, que as famílias sejam consoladas, visitadas, que tudo aquilo do que eles necessitam seja levantado nesse tempo, que haja reformas do Senhor ali, para que as igrejas também se envolvam com essas pessoas, levando cura, transformação, cuidados, em nome de Jesus, que toda essa lama, Senhor, seja removida, que toda a menção de tufões, de chuvas, de tempestades, possa ser removida nesse tempo, e as famílias começarem a ser reconstituídas, e as suas casas, em nome de Jesus. Nós pedimos guarda os hospitais, guarda as clínicas, guarda, Senhor, as escolas, debaixo das suas mãos, as casas, os casebres, em nome de Jesus, as encostas, Pai, que sejam protegidas, as pessoas saiam dali para um lugar de dignidade.
Em Amém. nome de Jesus. Pai, te agradecemos por cada mulher desse grupo, por cada intercessora que tem se levantado aqui, Pai. Muito obrigada por o grupo de oração, Senhor, que nós levantamos no sábado para colocar, ó Deus, em oposição às ações do inimigo. Muito obrigada por cada mulher aqui. Eu abençoo suas casas, suas famílias, os seus negócios, que elas não estejam correndo, que nós não estejamos correndo atrás do vento. Em nome de Jesus, toda distração que o inimigo veio trazer sobre nós, todo excesso de trabalho, toda agitação, Pai, seja removida nesse tempo, que nós possamos dedicar tempo ao Senhor, tempo à tua voz, à tua palavra, em nome de Jesus, que nós estejamos realmente nessa posição de Maria, não só de Marta, mas na posição de Maria, de aquietar, de sentar aos seus pés, de ouvir a tua voz, para tudo aquilo que o Senhor está demandando de nós para o futuro, um futuro que pertence ao Senhor, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, pela tua voz liberada nessa manhã, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você tomou conta aí? Amém. Deixa eu terminar a gravação aqui, se alguém quiser falar mais alguma coisa. Ô, pastora Virgínia e Andréia, pastor André,